Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Sobre a última tentação de Satanás a Jesus, Lucas registrou em Lucas 4, do 9 ao 12. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesta última ocasião, o pecado para o qual Satanás estava seduzindo Jesus era pôr o Pai à prova, para ver se ele realmente o salvaria, caso Jesus se atirasse da parte mais alta do templo. Mas por que isso seria tentador para Jesus? Será que Jesus, de alguma forma, após esperar por 40 dias a provisão divina pelo alimento, estava sendo tentado a questionar o cuidado do Pai? E dessa forma, acatar a sugestão de Satanás tiraria sua dúvida? Será que Satanás estava tentando inculcar dúvidas na cabeça de Jesus sobre quem ele era? Pois ele perguntou: se és o Filho de Deus. Será que a tentação estava em escancarar aos judeus sobre a sua natureza? Se Jesus se atirasse do local mais alto do templo e viessem anjos ao seu auxílio, livrando-os da morte e dos danos, seria um grande sinal para a multidão de judeus que diariamente enchiam o templo. Os judeus buscavam justamente por sinais maravilhosos de um Messias forte para seguir. Apenas especulações. Mas Satanás chegou até a usar uma passagem do Salmo 91 para estimular Jesus a pular, tentando embasar seu argumento nas Escrituras. Mas Jesus não deixou se enganar e respondeu diretamente a Satanás: Não tentarás o Senhor teu Deus. O Salmo 91, usado por Satanás, não é um salmo que incentiva os fiéis a tentarem a Deus. Antes, é um salmo direcionado àqueles que confiam em Deus, para que eles tenham fé na proteção divina. Satanás ocultou o contexto do salmo e inverteu assim o propósito do salmo. Aprendemos com essa passagem que usar um texto bíblico não é uma prova de um argumento. Nós precisamos primeiro analisar o contexto do texto bíblico para entendê-lo corretamente. E em seguida, precisamos analisar se a interpretação desse texto não infringe um princípio geral das Escrituras. Por exemplo, a forma com que Satanás estava expondo o Salmo 91. Primeiro, não respeitou o contexto do Salmo, e segundo, que infringiu o princípio de não tentar o Senhor, que Jesus mencionou em sua resposta. Precisamos tomar cuidado, pois podemos defender qualquer ideia humana usando passagens das Escrituras. Podemos defender qualquer doutrina usando passagens das Escrituras. Podemos apoiar qualquer ato egoísta e pecaminoso nosso usando uma passagem da Escritura. Para não cairmos nesse erro, é necessário, primeiramente, sinceridade, singeleza de coração. E também observar o contexto e os princípios das Escrituras, conforme já mencionei. E concluindo o texto, Lucas escreveu no versículo 13: Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus venceu todas as tentações no deserto, e Satanás se afastou dele. Jesus venceu com a mesma ferramenta que nós temos. A ferramenta contra o pecado é uma só, quer para o Filho de Deus, quer para nós. E a ferramenta é a palavra de Deus.
Devemos, pela Bíblia, resistir a Satanás, e assim ele fugirá de nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.